Vamos entrar agora na linguagem do amor, na linguagem que conecta, uma linguagem com empatia, com compaixão, que é representada pela girafa. A girafa que tem esse pescoço longo, né, que consegue enxergar ali de cima, que consegue enxergar de vários ângulos. Então, o ângulo que a gente vai falar aqui é o ângulo positivo, né? Volto a falar, baseado na empatia, conexão, compaixão. Então essa linguagem, né, que é a linguagem que conecta, a linguagem da girafa, ela na perspectiva da comunicação não violenta, ela representa essa forma de comunicação que é baseada na empatia, na conexão, compaixão, tanto com a gente mesmo quanto com os outros. Então isso é muito importante a gente reconhecer isso, tá? Não somente eu só devo me comunicar bem com o outro, mas eu também tenho empatia por mim mesmo, tenho essa compaixão comigo mesmo. Então essa linguagem ela promove a aproximação e a conexão com a vida. E ela vai permitir uma comunicação mais autêntica, uma comunicação mais significativa. E quando a gente exercita, né, essa capacidade que a gente tem de empatia, de conexão, a gente pode acessar essa girafinha aí em diversos momentos do nosso dia a dia. Obviamente fazendo escolhas conscientes para cultivar relacionamentos mais saudáveis, mais harmoniosos. E é o que a gente vai ver a seguir. Agora, alguns exemplos de linguagem que conecta. Neste primeiro exemplo da linguagem que conecta, você já vai ver aqui o quanto já muda, né, a nossa forma de comunicar quando a gente coloca a girafinha, né, a girafa ali, como nossa principal fonte de sabedoria, nossa principal fonte de empatia, de compaixão. Então, o primeiro exemplo é a observação objetiva. O pensamento vai ser o quê, né? A gente vai chegar na pessoa e vai falar: olha, eu observei que você chegou atrasado ao trabalho 3 vezes esta semana. Então, não fui agressivo, eu coloquei para a pessoa, até coloquei a quantidade de vezes ali, é, fui bem objetivo, e vou dar oportunidade, né, para a pessoa falar, né, porque o comportamento é descrever objetivamente aquele comportamento sem julgar ou interpretar. Então, quando eu chego na pessoa, falo para ela que observei que ela chegou atrasada 3 vezes esta semana, estou aberto aí a um diálogo. Aqui a gente está trazendo essa situação como uma situação de trabalho, óbvio. Então eu abro para a pessoa se justificar, colocar ali o porquê, ao mesmo tempo que eu me coloco também disponível para estar contribuindo de alguma forma. Outro exemplo é a expressão de sentimentos, né? Expressar sentimentos de forma honesta, autêntica, sem culpar o outro. Esse é o pensamento. É o que, né? Eu me sinto triste quando não recebo retorno sobre o que eu compartilhei. Então, se eu falo dessa forma para a pessoa, às vezes um meme que eu compartilhei ali no Instagram, no TikTok, enfim, e a pessoa não deu nenhuma reaçãozinha, nenhuma risadinha. Se isso me deixou triste, chateado, e eu falo dessa forma para a pessoa, eu abro espaço também para ela. Às vezes nem cabe justificativa, né? Mas a pessoa, eu abrindo esse espaço, a pessoa acaba se justificando, a pessoa acaba dando motivo, né, porque não expressou nada em relação àquilo que foi compartilhado. Brinco, né, nessa questão do meme, mas às vezes é uma mensagem, às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa não tem nenhuma reação, então eu posso colocar isso para a pessoa, não simplesmente jogar para ela de forma negativa. Quando eu coloco de forma positiva, eu abro espaço também para ela. Empatia e compaixão pelos outros. Então, que é a raiz, a base da comunicação não violenta. Então, se eu demonstro empatia, compaixão pelos sentimentos e necessidade das pessoas, mesmo em momentos de conflito ou desafio, eu tenho esse pensamento, né, de chegar na pessoa e falar, olha, eu posso imaginar que deve ser difícil para você lidar com essa situação, então eu estou aberto para um diálogo, eu estou aberto para, de fato, né, empatia e compaixão andam lado a lado, então eu estou aberto para, de fato, entender e contribuir ali de alguma forma, até porque se alguém traz algo delicado para a gente é porque essa pessoa confia na gente, então se ela confia na gente, a gente uh, tem, né, que ter essa coragem de opinar, essa coragem de aconselhar, né? Ou às vezes simplesmente um abraço também já resolve. Ah, e aqui é o contrário do que a gente falou da competição, né? Porque se a pessoa às vezes vem
falar alguma coisa, colocar uma situação que está passando, uma situação difícil, eu não posso, né? Eu tenho que trocar essa competição de às vezes, eu também tô ruim, não. Aqui realmente de fato eu coloco, né? Poxa, eu posso imaginar que esteja difícil para você, tem algo que eu possa fazer, tem algo que eu possa contribuir. Então, estar aberto para um diálogo, estar aberto para aquele momento da pessoa, é o momento dela, né? Eu posso ter o meu também depois, posso compartilhar alguma experiência também que pode estar contribuindo, mas o início realmente tem que ser essa disponibilidade, a gente se disponibilizar para estar ajudando. Aqui você lembra da escutativa, né? Então aqui trazendo escutativa e genuína, aquilo que a gente falou logo no início aqui do curso, se eu pratico essa escutativa de forma genuína, realmente porque eu quero estar ali, eu quero entender o que a outra pessoa está me passando, eu vou demonstrar interesse, respeito pela experiência, pela perspectiva do outro. Algo que hoje em dia falta muito, né, no nosso país. Então, é simplesmente o meu pensamento, né, minha forma de conversar, de me comunicar com o outro, é me disponibilizar. Falar, olha, eu estou aqui para ouvir você, mas ouvir sem julgamento, apenas para compreender. Então, eu escuto, compreendo, mesmo que às vezes o ponto de vista da pessoa não demete, né, com o meu ponto de vista, não, uh, não demete com a minha forma de pensar, eu escutei, eu ouvi, né? Não vou julgar, apenas tento compreender, né? Então cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de agir, e se a gente tem essa escutativa de forma genuína, a gente consegue evitar, né, vários conflitos, né? Seja por religião, seja por política, por futebol, né, também, simplesmente pelo fato de respeitar o outro, né, através da escutativa e genuína. E por fim, a formulação de pedidos claros e específicos. Então, se eu tenho esse comportamento de fazer pedidos claros, específicos, sem exigência, sem imposições de ações dos outros, eu consigo chegar na pessoa e falar: poxa, você poderia reservar um tempo para conversarmos sobre a situação atual, sobre isso, sobre aquilo? Então, eu consigo fazer um pedido tranquilo, né, e não simplesmente chego na pessoa me impondo, principalmente no trabalho, né? Eu sou seu chefe, então você tem que fazer dessa forma. Uh, então, eu posso evitar muitas situações de desconforto, tá? Então, é importante sempre a gente ter essa habilidade de fazer pedidos claros, específicos, que a pessoa realmente vai entender e que a gente também dê esse espaço para a pessoa se comunicar. A gente vai ter um momento aqui que a gente vai falar bastante, trazer alguns exemplos de como fazer pedidos claros, de pedidos específicos. Porém, eu quis me adiantar aqui e colocar, né, que essa formulação de pedidos claros, de pedidos específicos, também é uma linguagem, um exemplo grandioso de linguagem que conecta. Então você viu aqui que é tentador querer ser girafa todo o tempo, né? E obviamente o risco também de se recriminar por ser chacal é imenso. Mas não vamos entrar aqui nessa separação, né? Vamos fazer melhor, né? Até porque um dos grandes riscos de vivenciar a empatia como caminho é esquecer que também nós temos, né, essa raiz violenta. E se a gente se martiriza por isso, a gente só tende a piorar, né? Não faz bem aí para nossa saúde mental. Então, a gente tem que entender que essas qualidades de empatia que estão aqui, que são expressadas através da girafa, como um caminho consciente que nós podemos, aos poucos, quando julgarmos necessários, integrar ao nosso cotidiano. Então, por quê? Porque tem que ser de forma genuína, também não pode ser forçado. Obviamente, a gente cria o hábito através, né, da genuidade. Então, se eu pratico, mas eu pratico em momento certo, né, a gente tende a criar o hábito.
tanto no âmbito individual, ou no âmbito interpessoal também, ou até mesmo em trabalho com grupos, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Então, essas características, elas representam essa abordagem de comunicação que vai promover a conexão, a compreensão mútua, o fortalecimento dos relacionamentos interpessoais. Então, se a gente cultiva, como eu disse anteriormente, essa linguagem da girafa de forma genuína, nós vamos poder criar, vamos poder construir uma comunicação mais empática, autêntica e significativa em todas as áreas de nossa vida. Tá? Então, pessoal, profissional, no dia a dia, tá? A gente consegue sim criar aí uma rotina de linguagem que conecta, mas não esqueça, de forma genuína.